Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda quinta-feira, nós temos um encontro. E nesse encontro a gente recebe não só os médicos, enfermeiros, né, psicólogos, pessoal da área de saúde, mas também o pessoal da parte administrativa. E é bom que a gente conheça também esse outro lado, né, do hospital, porque sem esse pessoal não tem como a máquina funcionar. Então, hoje, com muito prazer, eu vou receber aqui o Wesley Ribeiro Vieira, diretor financeiro do nosso HCI. Wesley, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nilda, obrigado pelo convite. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Futura e também os amigos da HCI. É um prazer estar com você aqui essa manhã. Obrigada, eu agradeço muito. E é bom que a gente recordou um pouquinho da gente lá no passado, né? É verdade, foi uma boa caminhada. Boa caminhada. Eu falo, gente, num ponto é muito bom viver numa cidade pequena que você acaba se esbarrando. Às vezes você afasta, como a vida afasta mesmo a gente por algum tempo, né? E mas são depois, os caminhos, né? São os caminhos, né? Faz parte, né? Mas eu quero conhecer você um pouquinho. Você é daqui de Itajubá? Sou nascido, criado em Itajubá. Né? Ah, você é filho de quem? Meu pai chama Luiz Carlos, trabalhou um bom tempo na Elibraz, depois ele foi fiscal na empresa de ônibus Avalônia, né? E hoje, na verdade, está aposentado. E minha mãe aposentada. 74 anos, já trabalhou bastante. Já trabalhou, né? E a minha mãe, né, a Elizabeth, ela sempre cuidou de casa. Ah, é? Isso. Tenho 4 filhos. Nossa, mas também com 4 filhos era difícil ela trabalhar fora. Não, eu né? tenho 4 filhos. Ah, você? Isso. Ah. Eu tenho uma filha, Ana Clara, de 22 anos, que está fazendo Unifei já. Jura? 3º ano. Uma benção de menina. Tem a Laura, de 6 anos. E agora tem os gêmeos de 1 ano, o Benjamin e o Benício. Ah, olha, Nádia, que Desafio. loucura! Gente, mas você é muito corajoso. Você é sua esposa, né? Na verdade, foi uma grande surpresa. Sem histórico familiar, né? Rapinho de tacho? Foi uma gravidez natural, então foi uma surpresa de Deus para nós, uma bênção mesmo. Uma bênção, né? Isso. Eu sou casado com a Tayane. A Tayane, ela trabalha na Unifei, ela é coordenadora de laboratório químico lá, uma engenheira química formada na USP. Nossa, e que estamos, vai fazer 12 anos que nós estamos casados, né? E por volta de 15, 16 anos que nós estamos juntos. Olha que ótimo, delícia de história. E a sua formação acadêmica? Sou formado pela FACESM em Ciências Contábeis, formei em 2009. Na verdade, comecei na Fundação Bradesco, né? Formei um técnico em administração em 1998 e depois eu fui fazer faculdade um pouquinho mais tarde, justamente por causa de dificuldades financeiras, né? Formei em 2009 em Ciências Contábeis pela FACESM. Depois eu me especializei através de uma MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, na FGV em São José dos Campos. Nossa! E há 2 anos atrás, com alguns gestores do hospital, a gente fez uma pós-graduação em Gestão de Saúde pelo Albert Einstein. Nossa, mas como é que você deslanchou, hein? Sim, sim. O momento certo, né? Eu morei em Volta Redonda, morei 2 anos em Pouso Alegre, trabalhei na IOC, né, em Pouso Alegre. Morei em Volta Redonda por 5 anos. Minha esposa trabalhava na CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, e eu trabalhava na Coca em Porto Real, né? Então lá começou assim praticamente o meu crescimento profissional, né? Fiz um estágio na Apoio Contabilidade aqui em Itajubá. Devo muito a esse escritório, ao Zé Luiz, né, ao Walter lá, que abriram as portas dessa área para mim. Então o escritório foi, na verdade, uma escola para mim aprender contabilidade, né? E aí deslanchar nessa carreira como contador antes de voltar para o hospital como diretor financeiro. Eu não me vejo na sua profissão, acho que nem você também me vê na minha. É desafiador. É muito desafiador. Agora, quando a gente fala assim em diretor financeiro, o que quer dizer?
Na O verdade, que é o diretor? O que você faz? então, contando um pouquinho da história minha no hospital, né? Então, eu comecei no hospital, na verdade, na comantenedora, que é a FUSPER, né? A fundação que eu comecei uma trajetória aqui no hospital, uma comantenedora do hospital. Então, eu fiquei por 2 anos lá, como contador. O Guilherme Garnetti, que era o diretor financeiro na época lá, que me contratou. Sim. Já me conhecia, que ele foi diretor da faculdade, então, na minha época. Então, ele me contratou como contador na época. E aí, 2 anos depois, o senhor José Mauro, né, ele saiu do hospital, que era o contador do hospital na época, e o Guilherme me indicou para o superintendente da época, era o seu Luiz Capaciude. Né? E aí ele começou a minha história no hospital. Então, eu estava no hospital já fazia 10 anos. Em outubro eu fui demitido, né? E voltei pelo convite do Dr. Carlos Magno, agora em fevereiro, quando houve a transição da diretoria. Né? Então, assim, começou a minha história no hospital. Como diretor financeiro, acho que eu estou vivendo um dos maiores desafios. Imagino, você tem sua equipe? Tem uma equipe que é grande, né? Então, hoje, debaixo da minha gestão, eu tenho a parte contábil já, que já tinha um conhecimento enorme, né? Lá na contabilidade nós temos hoje 3 colaboradores. Tem o setor financeiro mesmo, que são 4 colaboradores no setor financeiro. Tem a gestão administrativa, né? Que dentro dela tem a controladoria, tem a parte de custos, e agora nós vamos começar um novo setor, que é o de orçamento. Né? Isso tudo na parte de gestão administrativa. E ali a gente conta com mais ou menos quase 6, 7 funcionários na parte de gestão administrativa. Essa parte de orçamento é como se você fosse fazer uma planilha para ver o que tem, onde pode investir. Isso? Isso. A parte orçamentária, na verdade, a gente pega, né, de uma série histórica, né, como hoje não existe ainda o planejamento orçamentário, né, do hospital. Então, a gente pega uma parte, uma série histórica de cada centro de custo. Centro de custo, na verdade, são os departamentos que são divididos nos hospitais. Né? Então, a gente pega esses departamentos e vê o custo naquele primeiro momento do planejamento orçamentário, qual que era o custo daquele setor e a receita que ele gera. Né? Então, a gente vai trabalhar, na verdade, para que sempre a receita daquele setor ela supre o custo, né? Para a gente ter, na verdade, uma sustentabilidade de cada departamento, de cada clínica do hospital. Você já conhecia a sua equipe de hoje? Sim, sim. Fora que eu te passei, tem o faturamento também, que está debaixo da minha gestão. O faturamento tem mais de quase 6 pessoas, e mais a auditoria do faturamento também, que são mais 4 pessoas. Eu estou querendo entender o seu dia a dia. Aí você chega lá no hospital, você reúne com o chefe de cada setor? Assim, a gente tem uma reunião, na verdade, a cada 15 dias com os gestores. 15 dias. Isso. A gente até nomeou essa reunião de café com a diretoria. Né? E lá a gente pontua os projetos, né? A gente faz uma planilha de checklist, a gente pontua os projetos de cada setor, e na próxima reunião a gente vai demandando, na verdade, o que foi cumprido e o que não foi cumprido, para a gente poder estabelecer prazos para que aqueles projetos sejam alcançados. Então, a cada 15 dias, né? E aí, fora isso, a gente tem as reuniões individuais com o gestor separado, né? Que, assim, como gestão, a gente não pensa só na parte profissional, mas na parte também de humanização, né? Então, como que está a vida do gestor, as dificuldades que ele está enfrentando, tanto na parte profissional como pessoal, para ver como gestor deles, o que eu posso ajudar. Então, o Heleno e o Dr. Carlos Magno, você falou a diretoria? Diretoria tem o Dr. Celeno, que é o diretor-geral do hospital, o Carlos Magno, que é o presidente e superintendente, né? E o Leandro, que é o diretor administrativo. Tá. Aí você mostra para eles lá, gente, olha, a nossa realidade é essa. Sim, isso. A gente tem um fechamento de custo mensal, né? Que é a controladoria que faz isso. Então, a contabilidade, ela fecha os resultados mensais, né? Que é gerado pelo sistema, que a gente tem um sistema integrado, né?
que desde a entrada do paciente, né, vai formando aquela conta, os gastos que o paciente tem, os gastos dos honorários médicos, né, e depois que é consolidado isso pelo faturamento, né, a auditoria ela audita essa conta, ela é gerado a gente chama de módulos dentro do sistema, a contabilidade ela fecha, na verdade, esse resultado mensal e passa para a controladoria. A controladoria ela faz a apuração de custos de cada setor e no total geral como está o resultado e a gente apresenta para toda a diretoria isso daí. Nossa, gente, olha, a gente não tem nem ideia, né? É um trabalho que bem acontece. minucioso, né? Bem minucioso. Então, por exemplo, o Dr. Celeno, que é o diretor geral, né? É um dos desafios muito grandes está na mão dele, porque a gente apresenta o custo, então ele tem que pegar toda essa parte de equipe, né? Clínica, médica, né? Nossa. E mostrar para eles, na verdade, aonde que precisa ser trabalhado para diminuir o custo e aumentar a receita para a gente conseguir, na verdade, ter um equilíbrio, né, financeiro. E ele toma essa decisão sozinho? Não, aí tem o gestor, o diretor clínico, o diretor técnico, né? Sou o Dr. Gabriel Anuzzi e Dr. Gil, que são suportes para ele na parte clínica também, junto com os coordenadores também de cada clínica. Porque vocês pegaram o hospital em crise, não é? Então tem que dominar essa crise para poder ver uma perspectiva. E aí, o que eu vou fazer quando passar isso tudo aqui, conseguir zerar? Exatamente. Na verdade, quando nós assumimos a direção, foi em fevereiro, final de fevereiro, né? Então, o Dr. Celeno com o Leandro, eles assumiram antes que eu, depois eu fui convidado para fazer parte dessa equipe. E, assim, foi um furacão, né? Então, passamos, assim, de 2, 3 meses, na verdade, tentando apagar incêndio, né? E tentando apagar incêndio com a engrenagem, ela andando. Andando, né? Isso então, que eu acho... Só que não tem como você só olhar para um ponto fixo, né? Então, você tem o hospital para administrar, tanto a parte clínica como administrativa, e você tem a parte também de resposta que você tem que dar para a sociedade. Pois é. Né? Então, nós estivemos lá na Câmara dos Vereadores, né? Explicando, né, a situação que o hospital estava, qual que é a perspectiva de melhora, né, em relação a isso, passar, na verdade, uma visão que a qualidade do tratamento com o paciente não ia mudar mesmo, a gente está passando esse momento difícil, né, e mostrar qual era a perspectiva que a gente tinha para 1, 2, 3 anos, né. Então, assim, é um desafio, porque você tem que fazer essa gestão, colocar isso no papel e prestar contas, né? E quando a gente está em época de eleição, ainda é mais difícil, né? Por que, Leandro? Leandro, Wesley. Porque a gente depende... um hospital filantrópico, ele é um hospital, assim, naturalmente deficitário. Por nós atendermos mais da metade da população pelo SUS, né? Isso. Então, assim, hoje, de acordo com as leis, né, federais, nós teríamos que atender 60%. Só que nós somos um hospital de porta aberta, então nós atendemos mais de 85% do SUS. Então nós já temos uma tabela defasada de mais de 20 anos do SUS. E aí, o que nós atendemos a mais de 60%, nós não temos um prazo de recebimento. Nós chamamos de extrapolamento, né? Então, esse extrapolamento, o SUS pode pagar ou não pagar, ou demorar anos para poder repassar a verba. Meu Deus do céu! Né? E aí é onde entra a política, né? Por que a política? Porque a gente depende de emenda parlamentar. É verdade. A gente depende de apoios políticos para poder, na verdade, suprir as nossas necessidades financeiras para continuar fazendo o carro andando. E a gente sabe que os deputados têm ajudado, inclusive o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, é o que mais está investindo em verbas para o nosso hospital. É bom a gente dizer isso, porque hoje ele está sendo, eu não sei se é incompreendido, a gente também não quer entrar no mérito,
mas a gente quer reconhecer que ele tem um olhar, né? Assim, um olhar macro Sim, para o nosso HCI. sim. Não é só, né, nessa minha volta, mas durante todo o tempo que eu trabalho no hospital, né? O senador ele já tem empenhado muitas verbas na época do Covid e ajudou demais o hospital na época mais difícil, né, Foi da mesmo. calamidade pública. Então, nós recebemos muita ajuda deles, né, de vários outros deputados também, né. Eu não vou citar nomes que eu possa esquecer de É algum, mesmo. aí ficaria meio constrangedor. Mas, assim, nós tivemos em Brasília, né, e o doutor Tiago, que é do jurídico, no começo agora de abril, e aí depois voltou uma outra parte, né, da direção, doutor Celeno, a Gorete, que acho que você deve conhecer, né? Muito. O Leandro e o Tiago mesmo, para poder novamente conversar com os deputados, né, para ver o que a gente conseguia de recursos para poder continuar Porque as operações. muitas pessoas, não só os itajubês, a região, dependem demais do HCI. Sim, sim. Eu estou aqui com o Nelson Noronha. Bom dia, querido. Ele diz que deve a vida dele ao hospital. Isso é uma notícia importante, né? Você escutar isso, né? Porque isso nos incentiva mais de continuar prestando um serviço com qualidade, né? Saber que Atentando para o paciente, né? que tá ali, né? De todos unidos, salvar vidas, Isso. gente. Hoje de manhã mesmo nós tivemos uma reunião, né? Nós estamos em busca de acreditações. Essas acreditações são certificar a qualidade, na verdade, do hospital, né? Então tem a ONA, que é o maior certificado na área hospitalar. Inclusive a Santa Casa ela tem a certificação. E nós estamos buscando essa certificação, que é o primeiro estágio da ONA, né? Ele é focado no cuidado e segurança do paciente, né? Então, quando você tem esse tipo de certificação, ele abre, na verdade, um leque enorme, né? Para as portas do HCI receber outros tipos de paciente, né? Com a expectativa de que ali realmente o paciente ele vai ser bem cuidado, né? Então, nós estamos em busca dessa acreditação e da 14.001 também, que é a certificação do meio ambiente. Então, hoje, tudo se gira em torno do meio ambiente. Não existe, na verdade, né, um comprometimento com a sociedade sem falar sobre o meio ambiente. Né? O meio ambiente, aí quem que vai dar para vocês o carimbo? Está tudo ok. Então, é essa ISO 14001. Né? Então, o setor hoje que chama SESMIT, né, está sendo até mudado, na verdade, a nomenclatura, que não vai ser mais só voltado para a segurança, né, patrimonial e do funcionário. Hoje vai ser voltado para a saúde e meio ambiente, né? Então, segurança, saúde e meio ambiente. Vai chamar SSMA. Agora, você acha, Wesley, que com pouco tempo de trabalho da nova diretoria, dá tempo de conquistar esses 2 certificados? Porque houve um trabalho lá atrás? Então, o certificado, na verdade, a gente vai passar por alguns processos de treinamento, né? Então, a expectativa nossa, na verdade, de ser analisado pela acreditação é para o próximo ano, né? Tá. Meados de março do ano que vem. Vocês estão plantando a sementinha. Como que funciona? Então, a gente tem uma apostila, né? Que a gente tem as enfermeiras hoje, que são auditoras, que já foram auditoras da ONA, né? Então, em cima desse trabalho, eles vão, na verdade, direcionar, né, toda a equipe do hospital como se preparar até uma contratação de uma consultoria antes da própria acreditação. Então, vai vir uma consultoria fazer o trabalho, como que está a preparação dos colaboradores do hospital, para ver se nós estamos já realmente preparados para poder passar pela acreditação. Tá. Tem uma internauta aqui, querida, que eu sou apaixonada nela, Maria Aparecida, da cidade de Piranguinho. Ela está perguntando se você é pastor. Sim, sou pastor. De qual igreja? Eu sou pastor lá do Mega Reino, junto com o pastor Urânio. Urânio, delícia. A gente cuida, um abraço pro Urânio aí. Abraço mesmo, pastor. E a gente cuida, eu e minha esposa, a gente cuida dos adolescentes da igreja. Meu Deus. Eu não sei o que é mais desafiador, cuidar da diretoria financeira do hospital ou dos adolescentes da igreja. 2 grandes desafios na sua vida.
Meu Deus do céu. E por falar em desafio, o Wesley, você falou um pouquinho para nós das perspectivas do HCI conseguir esses certificados que vão abrir portas, né? Agora você, como diretor, o que você pretende para o setor? Vamos lá, vamos recapitular primeiro um histórico financeiro nosso para saber aonde nós temos que chegar. Né? Muito bem. Hoje, o hospital, né, como a gente assumiu, na verdade, a diretoria com transparência, né, então vamos falar sobre transparência aqui. Hoje, a dívida do hospital ela é uma dívida alta. Impagável, né? Ou pagável? Eu não posso falar que é impagável, porque as operações, uma hora ela vai fazer com que as receitas ela equacione os custos que nós temos hoje. Mas é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que a gente vai ter uma resposta daqui 3, 4, até 5 anos. Né? Porque hoje nós estimamos, né, a dívida em mais ou menos 160 a 180 milhões. Né? Então, quando você pega e olha para um valor desse, muitas pessoas assustam. Nossa, como o hospital vai fechar, não vai fechar, né? 180 milhões. Nossa Senhora. Contando folha, né? Contando os serviços médicos que nós temos, os impostos, né? A gente tem muito parcelamento de impostos, contando a parte de empréstimos que foi realizado anos atrás, e os fornecedores, né, que hoje é nosso calcanhar de Aquiles, que nós estamos tentando, na verdade, honrar todos esses compromissos para que não venha afetar a parte operacional do hospital. Certo. Né? Então, hoje, por exemplo, de dívida com fornecedor, nós temos quase 20 milhões só de dívida com fornecedor. Né? Então, assim, eu recebo ligações todo dia. Imagino, direto. Do fornecedor, né? Tentando negociar, fazer um acordo, né? Para que a gente possa, na verdade, continuar honrando com os compromissos, né? Então, assim, falando dessa dívida, boa parte da nossa dívida, ela é principalmente parte imposto, né? Então, hoje, mensalmente, para você ter uma ideia, a gente tem uma carga tributária, isso porque nós não temos impostos sobre o faturamento. Eu vou explicar isso para o ouvinte para eles entenderem um pouquinho. Uhum. Hoje, o nosso maior imposto, na verdade, é sobre folha, né? Aquilo que é descontado do empregado e repassado pelo governo. Ah, sim. Né? Assim como o INSS, e os retidos de serviços tomados. Né? Então, as empresas prestam serviço para o hospital e muitas delas têm imposto na fonte. Então, como fiscalizador, a gente retém esse imposto e a gente tem que repassar esse imposto para o governo. Certo. Então, nossa carga tributária hoje, mensalmente, ela está na faixa de 690 a 700 mil mês. Só de carga tributária que nós teríamos que honrar se nós não tivéssemos uma dívida tributária passada. Né? Só que nós temos parcelamentos altos que a gente fez durante a história do hospital para continuar conseguindo angariar recursos, principalmente parlamentar. Né? Que tem um programa que chama CAGEC e nós temos que estar inseridos nesse programa para poder conseguir emendas parlamentares. Certo. Né? Então, assim, qual que é a maior dívida nossa tributária hoje? É uma dívida que, na verdade, é o calcanhar de Aquiles nosso, que, na verdade, não deveria ser. Que a gente chama de dívida do INSS parte patronal. Então, eu vou explicar muito bem, tentando deixar a parte técnica do lado. Tá, né? estou tentando entender tudo que você está falando. Então, o que é a dívida parte patronal? Nós temos a folha, por exemplo. Né? A folha, nós temos a parte do INSS empregado, como falei, a gente desconta do empregado para poder repassar pro fisco, né? O INSS parte empregado, que a gente desconta do funcionário para repassar para o fisco. O que é a parte patronal? É, na verdade, a parte da empresa que ela deveria repassar para o fisco. Só que o que acontece? Nós somos uma empresa sem fins lucrativos e filantrópica. Então, novamente, né, deixando ciente a população e a sociedade, nós não somos um hospital público, nós somos uma associação privada. Então, nós temos que gerar recursos para poder manter as operações do hospital. Então, o governo não mantém o hospital, a prefeitura não mantém o hospital. Quem mantém o hospital, na verdade, são os recursos privados e recursos públicos também para poder continuar as operações.
Bem, falando disso, o que é uma empresa sem fins lucrativos? É uma empresa, na verdade, que ela é criada com um objeto destinado para atender o governo. Em quais áreas que ela se torna sem fins lucrativos? Educação, assistência social e saúde. Como saúde, nós temos alguns objetos que tem que ter no estatuto da empresa, que tem que estar de acordo com a Constituição. Ok? Então, nós temos um estatuto, e nesse estatuto tem que estar bem descrito os objetos da empresa, que ele tem que estar de acordo com a Constituição. Que é o quê? Atender 60% do SUS, que é não distribuir lucros para diretores e presidente, e vários outros objetos. E aí, esse objeto torna a empresa imune. O que é imune? Ela não precisa recolher imposto sobre faturamento. Então, por exemplo, todas as receitas fins, o que é receita fim? É aquilo que está destinado à operação, tratamento, paciente. O que é receita que não é fim? Aquilo que não tem a ver com a parte operacional. Por exemplo, a gente aluga o prédio para a faculdade de medicina. Certo. Então, isso não é uma receita fim, é uma receita não operacional. Tá? Então, o que torna nós imune são as receitas operacionais. Então, das receitas operacionais, nós não pagamos imposto. Imposto de renda, COFINS, PIS, contribuição social. Então, nós não pagamos imposto sobre essas receitas fins. Vocês não tá? pagam, mas o funcionário recebe? Não, isso não tem nada a ver com o funcionário. Tá, isso tem nada a ver com, na verdade, com o que a gente gera de recursos através do cuidado ao paciente. Sim, senhor. Então, isso a gente chama de imunidade tributária. E aí, nós temos a isenção tributária. A isenção tributária, ela está vinculada a um certificado de assistência social que nós chamamos de SEBAS. Então, o SEBAS, ele nos dá o direito de não tributar essa parte patronal, por atender 60% da população pelo SUS, né? Uhum. E também cumprir a oferta para a prefeitura todo ano, né, em referente a esses atendimentos. Então, nos dá essa isenção da parte patronal, assim como outras taxas e impostos também que nós que somos isentos de ter que pagar para o governo. E aí, o que acontece? A Receita Federal, né, ela cobra isso, não só do Hospital de Clínicas, tem feito isso com várias outras instituições. Ela cobra isso do hospital, essa dívida patronal que está na faixa de mais 70 milhões. Uhum. Então, o que acontece? A gente já entrou com várias defesas, né, baseado na Constituição, baseado na Lei 12.101, que era a lei da filantropia antes, né, que dava o certificado do SEBAS. Aí agora saiu a medida provisória que derrubou a Lei 12.101. Então, para mostrar para o governo, na verdade, que nós cumprimos, na verdade, com aquilo que ele esperava, a expectativa do governo em relação ao hospital, certo, que atendeu 60% do SUS. Uhum. Então, já foi feito vários recursos, mas ainda nós não tivemos uma resposta definitiva. Então, hoje nós temos uma advogada em Brasília, a doutora Fernanda, que faz parte do corpo jurídico da equipe do doutor Tiago, que está trabalhando, na verdade, para derrubar e trazer esse perdão de dívida através de um mandado judicial. Nossa, que maravilha se conseguir, né? Nós temos uma expectativa muito boa em relação a isso. Deus Só que quiser. a gente sabe que as coisas são meio melindrosas quando se trata de política, né? É verdade. E aí vocês vão poder respirar, né? E novos projetos virão. Isso. Graças aí a entra, Deus. na verdade, a expectativa, a perspectiva que você me perguntou, né? Uhum. Então, assim, a nossa dívida é alta, né? Estamos trabalhando hoje para pagar incêndio mês a mês. Qual que é a nossa primeira preocupação dentro da instituição? São os colaboradores. Então, eles são, na verdade, a essência da instituição. Eles que fazem a instituição funcionar. Então, nada mais correto do que olhar com os olhos para o colaborador e manter, na verdade, o salário deles em dia. Então, essa é a primeira função nossa. Que bom. Passando disso, a gente começa a olhar para outros caminhos. Honrar os fornecedores, né? Pagar impostos, e aí a gente vai tentando equilibrar mensalmente para a gente continuar caminhando. E né? a gente está aqui na torcida, viu? Agradeço muito. Wesley, foi um prazer receber você aqui, bem, entender um pouquinho dessa parte burocrática do nosso HCI. Temos muita história ainda para contar. Eu espero a hora que nós voltarmos aqui na rádio, né? Nós temos
histórias melhores, né, e perspectivas melhores para apresentar para a sociedade, né, e para aqueles que olham para o hospital, na verdade, como uma empresa que vai, na verdade, trazer não somente essa qualidade para o paciente, segurança, né, mas vai trazer também, na verdade, uma visão para o meio ambiente, para os nossos stakeholders, né, que depende ali do hospital para poder caminhar também. Muito bem. O Diego Wesley está por aqui. Está dando parabéns pela entrevista. Grande profissional. Abraço. O Diego trabalha com a gente lá na parte jurídica também. Obrigada, Abraço, Diego. A nova geração, né? Wesley, muito obrigada. Então, até a próxima. Leve meu abraço para toda a sua equipe. E parabéns para vocês. Obrigado, Nilda. Abraço para todos. Que Deus abençoe esse restante de semana. E que nós possamos acreditar que um novo tempo vem para Itajubá também. Né? Não só para o hospital, mas para Itajubá também. Se Deus quiser. Forte abraço para os ouvintes aí e para os amigos. Beijo, gente. Até a próxima quinta com mais um HCI Saúde. E até lá tenham todos dias com muita saúde, hein? Abraço.